Nós lemos no primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. 2 Meus irmãos, tende grande alegria por passardes por várias tentações. 3 Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. 4 Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 5 Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. 6 Peça porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. 7 Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. 8 O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. 9 Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. 10 E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. 11 Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. 12 Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 13 Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 14 Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15 Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. 16 Não erreis, meus amados irmãos. 17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. 18 Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. 19 Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 20 Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 21 Por isso, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. 22 E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. 23 Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. 24 Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. 25 Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 26 Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. 27 A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago demonstra quão vazias estão de uma verdadeira religiosidade as obras que são praticadas sem que se tenha uma vida verdadeiramente santificada por Deus, a qual pode ser avaliada por alguns critérios que ele vai apresentar nesta sua epístola. Tiago não escreveu somente para demonstrar como é o modo de um viver santificado, como também para mostrar que a verdadeira fé que justifica e regenera, na conversão, nunca está só, porque sempre será acompanhada pela santificação, a qual consiste num caminhar diário obediente à vontade de Deus. Tiago quer alertar os cristãos quanto às evidências que devem acompanhar uma genuína salvação, e como é que todos eles devem viver para Deus, conforme ele foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Tiago saudou os destinatários da epístola com a palavra cairo, traduzida no nosso texto por saúde, mas cujo significado no original grego tem o sentido de alegrai-vos. Era uma saudação muito comum na igreja primitiva para estimular os cristãos e lhes lembrar o dever de estarem sempre alegres no Senhor. Tiago chamou os destinatários de 12 tribos que andam dispersas. Esta é uma referência comum a judeus, como se vê em MT 19.28 e ET 26.7, os quais estavam espalhados fora dos termos de Israel. A dispersão, diáspora, se referia aos judeus que viviam fora da Palestina. A causa imediata desta dispersão se deveu provavelmente à perseguição que aconteceu depois do martírio de Estevão, como se vê em Atos 8 verso 1 e 11 verso 19. Tiago escreve agora aqueles cristãos judeus, por ser o líder da igreja em Jerusalém. Depois da saudação inicial, mostrou aos cristãos como é que devem se comportar, quando debaixo da cruz. Para evitar o perigo que há, quando começamos a olhar para um modo de escapar da provação, em vez de apreciar o que Deus está fazendo por meio dela, Tiago dá um mandamento para permitir que a paciência tenha seu trabalho perfeito.
O produzir perseverança na vida não é o fim, mas parte do que Deus usa para realizar seu propósito na vida do cristão. Tiago, como irmão de Jesus, havia certamente aprendido isto diretamente do Mestre. Os contristamentos a que somos submetidos, se necessário for, ainda que por breve tempo, não têm como alvo final, simplesmente nos ensinar a ser perseverantes e pacientes na fé, mas que venhamos a ser amadurecidos espiritualmente, para estarmos habilitados a fazer a obra de Deus. A paciência é um requisito necessário à obra, porque haverá necessidade de se vencer resistências e oposições espirituais, que nos virão da parte dos principados e potestades do mal. É a isso que Tiago se refere ao dizer que a paciência na provação deve ter sua obra perfeita. Provações não são, portanto, uma ocasião para reclamação e desânimo. Nós devemos aprender a ficar firmes, e a sofrer, ainda que em silêncio, na presença do Senhor, aguardando pela manifestação do seu poder e livramento. Não admira que seja necessária sabedoria espiritual, para não somente discernir os tipos de provações que sofremos, quanto o propósito delas. Uma mente carnal jamais poderá reagir do modo esperado por Deus diante das provações. À medida que crescermos espiritualmente, aprenderemos, tal como Paulo, e todos os demais apóstolos, a ter por motivo de toda alegria passarmos por várias provações, a sentirmos prazer nas injúrias, perseguições, necessidades, fraquezas e angústias, por amor de Cristo, porque seu poder se aperfeiçoa justamente em nossa fraqueza. É preciso fazer seu trabalho na força da sua graça, e não com a nossa força natural. O cristão deve buscar discernir espiritualmente, ao que Tiago chama de pedir sabedoria a Deus, qual é o propósito das suas provações, para que possa cooperar com o trabalho do Senhor, e não colocar qualquer obstáculo a ele, por falta de sabedoria espiritual quanto ao propósito divino. Deus não nos repreenderá e envergonhará pelo fato de sermos ignorantes da sua vontade, quando formos a ele buscando entendimento para a forma como devemos proceder nas situações que nos afligem. Ele se compadece de nossas misérias, fraquezas e ignorância, por isso nos chama ao arrependimento para que possa nos curar com sua graça. Se o amarmos, ele prosseguirá com seu trabalho para nossa santificação, apesar de toda nossa inabilidade e condição de pessoas imperfeitas que somos. Podemos ter a certeza e a convicção da fé de que ele nos ouvirá, se o buscarmos em nada duvidando, porque sem fé é impossível agradar-lhe e ele não se disporá a honrar a quem não lhe honra, por não confiar nele, e não crer que de fato queira nos atender nas nossas horas de aflição. Se ele não resolver a situação, ele nos fará privar da sua companhia, nos confortará e aliviará com sua graça e amizade, não nos deixando sós, abandonados, entregues à própria sorte e aos ataques que o inimigo desferir contra nossa alma. E, para proteger nossa mente de pensamentos que poderão ser uma tentação para enfraquecermos na fé, Tiago destacou, por exemplo, que apesar da pobreza ser uma fonte que nos expõe a tentações, ela não é em si mesma nenhuma causa para estar triste e abatido, uma vez que além de o Senhor ser um fiel provedor de todas as nossas necessidades, não há nenhuma desonra ou desvantagem perante ele pelo simples fato de sermos pobres. Ao contrário, a muito maiores tentações estão expostos os ricos, que, apesar de nada serem diante de Deus, tal quanto os pobres, podem pensar que não dependem tanto dele quanto estes. Um cristão pobre pode ser exaltado pelo Senhor e se gloriar com alegria nele, que é a sua força, do mesmo modo que um rico pode ser abatido em sua exaltação, porque Deus abate a quem se exalta. O rico está constantemente exposto à tentação de se exaltar, sem saber que passará como a flor da erva, e tudo que tiver juntado neste mundo perecerá. Não há, portanto, nenhuma vantagem em ser rico ou pobre, mas suportar a tentação e ser aprovado por Deus, porque são estes que receberão a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Outra coisa que devemos saber quanto às tentações, é quanto à sua fonte, porque nenhuma delas procede diretamente de Deus, porque ele não pode ser tentado pelo mal para que venha tentar alguém, como também em sua própria natureza bondosa e perfeita ninguém pode tentar. Isto é, Deus jamais atuará para conduzir qualquer pessoa à prática do pecado, a transgredir a sua vontade ou enfraquecer na fé. Por isso ele deu aos cristãos, não um espírito desanimador, mas um espírito consolador. Deus nunca agirá para desanimar seus filhos, senão para animá-los. Por este motivo lhes ordena que tenham bom ânimo em suas aflições, porque ele mesmo está sempre pronto a animá-los para que sustentem um firme e bom testemunho de coragem e fé, mesmo quando se encontrarem nas condições mais extremas de fraqueza. Ele sempre procurará nos livrar da condição de abatimento pela concessão da sua graça. São recomendadas várias graças e deveres para aqueles que estão suportando tentações e aflições, bem como é proferida uma recompensa gloriosa para aquele que suportar pacientemente a provação, no verso 12. Ele diz que, na verdade, a paciência cristã é aprendida com as provações da fé, e uma vez que é um fruto espiritual resultante de toda demonstração de fé nas provações,
então estas devem ser acolhidas com grande alegria e não com tristeza, porque são oportunidades para glorificarmos o nome de Deus e experimentarmos seu poder consolador e libertador, através delas, em crescimento rumo à nossa maturidade espiritual. Deste modo, o alvo da provação é muito mais do que simplesmente confirmar e aperfeiçoar a nossa fé, pois se refere, sobretudo, ao nosso amadurecimento espiritual. Assim, a paciência é algo para ser aprendido e também para ser aplicado na hora da provação. Dificuldades e aflições dolorosas pode ser a porção até mesmo dos melhores cristãos, e é isto que o Espírito nos ensina pelas palavras do apóstolo. Mais do que uma vida para vivermos neste mundo, há um testemunho e uma obra que devemos fazer para Deus. Ele nos criou para o louvor da glória da sua graça, e a única maneira de atendermos a este objetivo da nossa criação é santificando e honrando seu nome em toda e qualquer circunstância. Como há muita eficácia na disponibilidade da graça, quando somos enfraquecidos pelas lutas e aflições, o apóstolo nos adverte a não recuarmos na fé na hora do sofrimento, mas, ao contrário, aproveitar a grande oportunidade que ele nos dá para intensificar nosso testemunho, porque quando somos enfraquecidos em nosso ego, a graça se manifesta poderosa em nosso viver, em demonstrações de amor, de intercessões e de pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Esta epístola não é, portanto, um manual de autoajuda psicológica para os que estão sofrendo ou se sentindo com baixa estima pessoal, mas um toque de trombeta que nos convoca a prosseguirmos adiante, corajosamente em nosso empenho no bom combate da fé, ainda que estejamos feridos pelas muitas setas que são deferidas contra nós pelo inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo. O apóstolo nos esclarece então, que as provações não são avisos para que recuemos na fé, mas meios que visam ao nosso amadurecimento espiritual, de forma que sejamos aperfeiçoados por Deus para a batalha da fé que temos que travar com o pecado, com o diabo e com o mundo de pecado, para resgatar as almas daqueles que se encontram nas trevas, para que possam caminhar na luz. Mas, há um tempo de preparo e cozimento na fornalha da aflição de Deus, que nos apresentará amadurecidos e aprovados, para podermos realizar sua obra, porque uma obra verdadeira de Deus tem muitas oposições e sofre variados tipos de resistências, que poderão ser vencidos somente por aqueles que foram adestrados para a batalha espiritual, por terem aprendido a ser pacientes, mansos, humildes, longânimos e perseverantes, diante das dificuldades que terão que enfrentar. Há um regozijo nas tribulações que é concedido por Deus àqueles que o servem fielmente. O valor da nossa fé será revelado pelo fogo da provação. Por meio da nossa reação diante da provação, nós saberemos se temos amado de fato ao Senhor ou se apenas a nossa própria vida e conforto. Nós devemos orar para ter uma vida quieta e mansa, que é agradável a Deus, mas se a provação vier bater à nossa porta, não teremos motivo para perder nossa mansidão e tranquilidade de mente e espírito, porque sabemos que a graça do Senhor nos capacitará a isto. Cristãos amadurecidos não vivem, portanto temerosos quanto ao que lhes possa reservar o futuro. Esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a fé madura que tem no seu Deus. Pelo aumento da fé aprenderão que Deus é uma pessoa real, um amigo fiel e poderoso, em cujas mãos eles se encontram perfeitamente protegidos de todo o mal. Deus tem reservado galardões e a coroa da vida para aqueles cuja fé é aprovada no fogo da tribulação, em demonstração de um verdadeiro amor por ele e sua obra, acima do amor que tem por sua própria vida, tal como este exemplo nos foi deixado por Jesus e seus apóstolos. A nossa fé, enquanto está sendo purificada através das tentações, produz um poder que nos permite viver debaixo de pressões. Isto não é uma resignação passiva a uma situação difícil, mas uma posição confiante quando se está rodeado por situações opressivas. É aquela tenacidade de espírito, que resiste debaixo da pressão enquanto espera o tempo de Deus para recompensa ou livramento. A fonte da tentação é tanto interior quanto exterior. A interior está na nossa própria natureza terrena decaída no pecado, que nos leva a cobiçar e a pecar. Até mesmo as tentações que recebemos do exterior, da parte de Satanás e do mundo, nos vêm como ações, sobre esta fonte interior da nossa própria cobiça. De maneira que estas ações exteriores nada mais fazem do que estimular o mal que habita em nossa própria carne. De Deus só podemos esperar toda boa dádiva e todo dom perfeito, sem qualquer variação nos seus propósitos eternos, porque Ele mesmo não muda, e tem determinado formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isto não exclui, evidentemente, suas ações corretivas e seus juízos contra o pecado. Não pensemos que Deus seria perfeitamente bom, caso não permitisse ou consentisse que sofrêssemos qualquer tipo de correção. O seu caráter justo não permitirá que sua justiça seja apagada ou encoberta. Exatamente por ser bom, nos corrigirá para que possamos participar da sua bondade e santidade. É com Deus justo que temos que tratar todos os dias, e é por isso que se exige santidade, temor e tremor para andarmos na sua presença. Na verdade,
Muitas das provações que experimentamos, ou são correções de Deus ou aplicação de disciplina para melhorar nosso caráter e modo de caminhar diante dele. Assim, em face de todas as verdades expostas anteriormente sobre a alegria e paciência do crente nas tribulações, nada tem a ver com masoquismo ou estoicismo, mas com o poder operante de Deus na nossa vida, nos capacitando não somente a caminhar sobre as ondas bravias do mar da vida, como também a aprendermos sabedoria, e muitas outras virtudes que passarão a compor o nosso caráter no nosso caminhar diário com Cristo. Se há tanto para aprender de Deus, deveríamos sempre ser prontos para ouvir, especialmente as coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Por outro lado, deveríamos ser tardios, tanto para falar quanto para nos irar, sabendo que há um juiz perfeito no céu que tudo julga consoante a sua verdade. É Ele mesmo que nos julga em nosso procedimento, como também as nossas causas quanto ao que sofremos da parte de outros. Tudo isto deve ser avaliado e praticado para um real viver na fé. A verdadeira fé é constante e firme. Ela alça voo à presença de Deus, elevando-se mais e mais. É assim que o cristão deve se exercitar na sua confiança no Senhor. Ele não deve ser como a onda do mar que é agitada pelos ventos, que aqui representam as tribulações que lhe sobrevêm. Numa hora está em cima, noutra, embaixo. Num momento crê, noutro duvida. Ele não deve se deixar dominar pela dúvida na fidelidade de Deus, sendo impelido para lá e para cá pelo sopro das tribulações. Ele deve permanecer firme na prática de tudo aquilo que tem aprendido pela palavra, como sendo a vontade de Deus, e não se deixar arrastar pelas pressões que são exercidas sobre sua vida, quer externas, quer internas. Todas as bênçãos que Deus tem designado para nós, e toda mudança de nosso caráter segundo a semelhança ao de Cristo, Ele tem dado à fé. Não a nossa própria inteligência pessoal, não as nossas habilidades, mas simplesmente a nossa fé nele. Uma grande fé é o que está sendo trabalhada pelas tribulações, e somente uma grande fé pode fazer uma pessoa permanecer fiel à verdade de Deus em meio a todo tipo de pressão que possa ter que suportar. Assim, aquele que duvida e não crê, nada obterá do Senhor quando lhe pede em oração por sabedoria. Podemos pedir com a nossa boca, mas não com o coração. É no coração que se crê para a salvação. A fé não é de meras palavras, mas daquilo que se crê no coração. É, portanto, vã a expectativa de se receber alguma coisa de Deus quando lhe pedimos algo em oração, mas sem crer de fato que o receberemos. Jesus ensinou isto claramente em seu ministério terreno, e disse que nada é impossível ao que crê. Tiago repreende o cristão de ânimo dobre, isto é, o homem vacilante. No grego, dipisikos, que significa irresoluto, de espírito vacilante. A fé requer não somente confiança em Deus, mas ousadia para se colocar em prática o que Ele tem ordenado. Um homem irresoluto é um homem que não se posiciona, e não age para resolver as coisas que são necessárias à obra de Deus. Mas temos que reconhecer francamente que isto não é uma coisa fácil para quem não tem intimidade com o Senhor. Sob as provações, é preciso se manter firme na fé, na esperança de que Deus está operando o que for melhor para nós e que nunca deixará de cumprir a sua promessa de nunca nos deixar ou desamparar, por mais que as circunstâncias possam querer estar provando o contrário. Daí ser fundamental obedecê-lo e cultivar nossa comunhão espiritual com ele diariamente, para que conheçamos o Deus ao qual temos nos dirigido em oração. Tiago aponta que a maneira de vermos atendidas as nossas necessidades é lançando-nos sobre Deus com a firme disposição de tudo vencer por meio da sua graça. Contudo, Tiago não resume a questão da fé ao simples ato de abrir a boca e fazer petições a Deus. Ele vai detalhar em outras partes desta epístola que uma fé autêntica demanda muitas atitudes cristãs, especialmente em obediência e prática efetiva da palavra do Senhor. A fonte da tentação é tanto interior quanto exterior. A interior está na nossa própria natureza terrena decaída no pecado, que nos leva a cobiçar e a pecar. Até mesmo as tentações que recebemos do exterior, da parte de Satanás e do mundo, nos vêm como ações, sobre esta fonte interior da nossa própria cobiça. De maneira que estas ações exteriores nada mais fazem do que estimular o mal que habita em nossa própria carne. De Deus só podemos esperar toda boa dádiva e todo dom perfeito, sem qualquer variação nos seus propósitos eternos, porque Ele mesmo não muda, e tem determinado formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isto não exclui, evidentemente, suas ações corretivas e seus juízos contra o pecado. Não pensemos que Deus seria perfeitamente bom, caso não permitisse ou consentisse que sofrêssemos qualquer tipo de correção. O seu caráter justo não permitirá que sua justiça seja apagada ou encoberta. Exatamente por ser bom, nos corrigirá para que possamos participar da sua bondade e santidade. É com Deus justo que temos que tratar todos os dias, e é por isso que se exige santidade, temor e tremor para andarmos na sua presença. Na verdade,
Muitas das provações que experimentamos, ou são correções de Deus ou aplicação de disciplina para melhorar nosso caráter e modo de caminhar diante dele. Assim, em face de todas as verdades expostas anteriormente sobre a alegria e paciência do crente nas tribulações, nada tem a ver com masoquismo ou estoicismo, mas com o poder operante de Deus na nossa vida, nos capacitando não somente a caminhar sobre as ondas bravias do mar da vida, como também a aprendermos sabedoria, e muitas outras virtudes que passarão a compor o nosso caráter no nosso caminhar diário com Cristo. Se há tanto para aprender de Deus, deveríamos sempre ser prontos para ouvir, especialmente as coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Por outro lado, deveríamos ser tardios, tanto para falar quanto para nos irar, sabendo que há um juiz perfeito no céu que tudo julga consoante a sua verdade. É Ele mesmo que nos julga em nosso procedimento, como também as nossas causas quanto ao que sofremos da parte de outros. Tudo isto deve ser avaliado e praticado para um real viver na fé. A verdadeira fé é constante e firme. Ela alça voo à presença de Deus, elevando-se mais e mais. É assim que o cristão deve se exercitar na sua confiança no Senhor. Ele não deve ser como a onda do mar que é agitada pelos ventos, que aqui representam as tribulações que lhe sobrevêm. Numa hora está em cima, noutra, embaixo. Num momento crê, noutro duvida. Ele não deve se deixar dominar pela dúvida na fidelidade de Deus, sendo impelido para lá e para cá pelo sopro das tribulações. Ele deve permanecer firme na prática de tudo aquilo que tem aprendido pela palavra, como sendo a vontade de Deus, e não se deixar arrastar pelas pressões que são exercidas sobre sua vida, quer externas, quer internas. Todas as bênçãos que Deus tem designado para nós, e toda mudança de nosso caráter segundo a semelhança ao de Cristo, Ele tem dado à fé. Não à nossa própria inteligência pessoal, não às nossas habilidades, mas simplesmente a nossa fé nele. Uma grande fé é o que está sendo trabalhada pelas tribulações, e somente uma grande fé pode fazer uma pessoa permanecer fiel à verdade de Deus em meio a todo tipo de pressão que possa ter que suportar. Assim, aquele que duvida e não crê, nada obterá do Senhor quando lhe pede em oração por sabedoria. Podemos pedir com a nossa boca, mas não com o coração. É no coração que se crê para a salvação. A fé não é de meras palavras, mas daquilo que se crê no coração. É, portanto, vã a expectativa de se receber alguma coisa de Deus quando lhe pedimos algo em oração, mas sem crer de fato que o receberemos. Jesus ensinou isto claramente em seu ministério terreno, e disse que nada é impossível ao que crê. Tiago repreende o cristão de ânimo dobre, isto é, o homem vacilante. No grego, dipisikos, que significa irresoluto, de espírito vacilante. A fé requer não somente confiança em Deus, mas ousadia para se colocar em prática o que ele tem ordenado. Um homem irresoluto é um homem que não se posiciona, e não age para resolver as coisas que são necessárias à obra de Deus. Mas temos que reconhecer francamente que isto não é uma coisa fácil para quem não tem intimidade com o Senhor. Sob as provações, é preciso se manter firme na fé, na esperança de que Deus está operando o que for melhor para nós e que nunca deixará de cumprir a sua promessa de nunca nos deixar ou desamparar, por mais que as circunstâncias possam querer estar provando o contrário. Daí ser fundamental obedecê-lo e cultivar nossa comunhão espiritual com ele diariamente, para que conheçamos o Deus ao qual temos nos dirigido em oração. Tiago aponta que a maneira de vermos atendidas as nossas necessidades é lançando-nos sobre Deus com a firme disposição de tudo vencer por meio da sua graça. Contudo, Tiago não resume a questão da fé ao simples ato de abrir a boca e fazer petições a Deus. Ele vai detalhar em outras partes desta epístola que uma fé autêntica demanda muitas atitudes cristãs, especialmente em obediência e prática efetiva da palavra do Senhor. Tiago também nos diz que pedir para atender os próprios interesses é pedir mal, para não ser atendido por Deus, como veremos mais adiante. Há uma tendência moderna de se buscar a Deus para atendimento de prazeres, e não a pessoa do próprio Deus, porque afinal a Bíblia afirma que nos últimos dias os homens seriam mais amantes dos prazeres do que de Deus, isto é, seu prazer não se encontra somente no Senhor, mas nas coisas que são terrenas e mundanas. Tiago aponta a necessidade de uma vida verdadeiramente piedosa, na demonstração de amor e cuidado, especialmente pelos irmãos necessitados. Uma vida santificada que resista resolutamente às corrupções do mundo, e que refreie a sua língua do mal. Enfim, são as pessoas que vivem desta maneira que podem contar com a amizade de Deus, com a sua assistência, seu socorro, e capacitação para fazer sua obra e viver de modo agradável a Ele. As oposições, tribulações e aflições, somente cooperam para aumentar os laços de amor em Cristo, e o poder eficaz de nossas orações, no poder do Espírito. A fé que não inclui estas coisas referidas, nada mais é do que a fé dos demônios. É uma fé morta, que não pode ser acompanhada pelas obras de Deus,
porque somente uma fé viva e genuína pode ter a eficácia de um Deus justo e santo. Então, não é aos cristãos de coração dobre, que são inconstantes em todos os seus caminhos, que Tiago está se referindo como aqueles que têm sido aperfeiçoados pelas provações. Um cristão inconstante, que não se aplica a agradar inteiramente a Deus, em todo o tempo e em todas as coisas que lhe são apontadas pela palavra, quanto ao seu comportamento, não pode contar em receber a sabedoria que vem do alto, para iluminar seu entendimento, dar-lhe poder pela graça e assistência do Espírito Santo, e para prevalecer em sua caminhada neste mundo, ainda que em meio de muitas provações. Mas, as provações não podem deter o cristão que é constante na fé em sua caminhada, porque ele triunfa pelo poder e sabedoria do Senhor sobre elas, e verifica que sua fé está ficando cada vez mais amadurecida e forte, como também sua confiança no seu Deus tem aumentado, de maneira que pode ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, conforme se diz no verso 2. Ele vive isto, porque em cada provação suportada com fé, tem aprendido a perseverar e a fazer a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância, sabendo que é exatamente isto que é do agrado do Senhor. O testemunho de uma fé que tudo suporta com grande alegria. Ser bem-aventurado, portanto, segundo Deus não significa ausência de tentações, mas perseverar fielmente em fazer sua vontade, ainda que debaixo de fortes tentações. Perseverar não significa que o cristão nunca possa falhar ou tropeçar, mas que se manterá firme, sem vacilar e sem se render no seu propósito de fazer a vontade de Deus. Quando a fé for refinada e nós formos aprovados, o processo estará completo. Então, seremos apresentados na glória na presença do Senhor, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí, nos será dada a coroa da vida na presença de nosso Deus. Devemos ser longânimos para com as faltas dos outros, assim como Deus é longânimo para conosco. Por isso Tiago diz no verso 21 seguinte: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Este verso faz a conclusão do que ele há pouco havia dito. É preciso fazer algumas mudanças, de forma que possamos dar boas-vindas à palavra em nossa vida e podermos ver cumpridos os propósitos de Deus. Despojando-vos, isto é, apartando-vos de toda imundície e impureza, devem ser removidas certas coisas e estar disposto a isto. O quadro aqui é o de se lançar fora certas roupas, de forma que possamos vestir roupas apropriadas. Isto é, tirar a roupa suja e colocar a limpa. Tirar a roupa suja da própria justiça e vestir-se com as vestes gloriosas da justiça do próprio Cristo. Observe que toda imundície deve ser removida. Nós devemos levar muito a sério a ordenança bíblica de deixarmos toda forma de impureza, porque somente corações puros podem ver a Deus. Por mais que doa deixar certos hábitos impuros, que se transformaram até mesmo em entretenimentos, se faz necessário abandoná-los a ponto de não se ter mais saudade deles, senão desprezo. É quando fazemos esta faxina na casa do nosso coração, que Jesus se disporá a nos visitar com frequência e a sentir-se bem e alegre em nossa companhia. Corações podem estar quebrados, mas desde que estejam limpos são muito agradáveis a Deus. Porém, corações ainda que inteiros, mas sujos e endurecidos, são uma abominação para Ele. Tiago diz que todo acúmulo de maldade deve ser lançado fora, isto é, não se deve, como é comum acontecer, ficarmos juntando impureza a impureza, maldade a maldade. Tudo deve ser cortado pela raiz. A fonte de onde procede o pecado deve ser crucificada, isto é, a nossa natureza carnal. O velho homem deve ser levado diariamente à cruz, e nosso ego deve ser negado em seus desejos e paixões que nos impeçam de estar em comunhão com Deus. Em vez de ocuparmos nossas mentes com as coisas que nos contaminam, devemos ocupá-las com a oração e a palavra de Deus, que nos purificam. Tudo tem que ser removido, porque somos agora novas criaturas em Cristo, conforme se afirma em 2 Coríntios 5 verso 17, Efésios 4 versos 22 a 31, Colossenses 3 versos 8 a 10. É por isso que Tiago diz que a palavra deve ser acolhida com mansidão, a saber, com submissão e humildade, dando-lhe boa receptividade. Tiago fala da palavra implantada em vós. Esta é a palavra como foi implantada no coração. A palavra foi implantada nos corações dos cristãos na hora do novo nascimento. Mas isso era o começo de um processo, não o fim. A questão básica é se voltar do pecado e se submeter à palavra que Deus colocou dentro de nós. O propósito de Deus é que essa palavra possa crescer, enquanto produzindo seu caráter divino dentro de nós. É esta palavra, que segundo Tiago, é poderosa para salvar as vossas almas. É a palavra de Deus que ativa a salvação, porque produz o novo nascimento. Também é a palavra que efetua nosso crescimento espiritual,
ao que Paulo chama de desenvolver a salvação em 1 Coríntios 1 verso 18 e 2 Coríntios 3 verso 18, porque é por meio dela que os cristãos são santificados, como se vê em João 17 verso 17. Os cristãos devem continuar praticando a palavra e não serem praticantes ocasionais, como pessoas que obedecem a determinados mandamentos nos momentos que julgam que devem fazer isto. Mas, ser praticantes permanentes, em todo o tempo, e de todas as coisas ordenadas. É isto que Deus espera dos seus filhos. A expressão não somente ouvintes, usada por Tiago, indica que o mandamento para ser praticante não diminui a importância do mandamento de ouvir a palavra. O perigo é que nós paramos no ouvir. O ouvir, o ler a palavra é importante para o conhecimento dela, de forma que possamos praticá-la. Como faremos o que não conhecemos? Algumas pessoas agem como se estivessem examinando o estudo da palavra. Eles assistem, escutam, e frequentemente acumulam muito conhecimento, mas não assumem nenhuma responsabilidade em colocá-la em prática. Eles assumem a posição de juízes e julgam a palavra, em vez de se colocarem na posição de quem deve ser julgado por ela, porque é afinal a boca de Deus nos falando através dela. Quem age desta forma está se iludindo, e por isso Tiago diz enganando-vos, isto é, que se ilude a si mesmo. A palavra aqui significa enganar ou enganar através de falso raciocínio. Por um processo de raciocínio defeituoso, eles se enganam. Pensam que ouvindo a palavra, talvez até mesmo com grande atenção, é tudo o que é necessário. Devemos a todo custo evitar o que Tiago nos diz. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Tiago primeiro retrata a pessoa que ouve a palavra, mas não a pratica. Esta pessoa olha o seu aspecto natural num espelho. O verbo olhar pode indicar que esta é a atividade habitual ou característica deste indivíduo. Esta pessoa pode ser alguém que gasta algum tempo escutando a palavra e tentando entender o que está sendo ensinado, mas no final a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era sua aparência. Observe os 3 passos aqui. Olhar, ir embora, esquecer-se. Longe da vista, fora da mente. Esta pessoa esqueceu o que viu e as mudanças que precisavam ser feitas. Ela não ouviu com a disposição de ser transformada, de ser visitada por Deus, de mudar hábitos formados trocando-os por hábitos de santidade. Ela viu a sua condição de pecado, das coisas que a palavra mostrou que necessitavam ser mudadas em sua vida, mas fez isto como quem olha para um espelho, porque uma vez que virou suas costas ficou completamente esquecida de tudo que viu a respeito de Deus e de si mesma. Não houve um trabalho do Espírito em seu coração, em convencimento de pecado, em renovação espiritual, em lavagem e purificação de pecados e hábitos, e de enchimento na nova vida do céu. Quão triste é ter um coração como este, que é como solo estéril e seco onde a palavra da vida eterna não encontra boas condições para poder germinar e gerar vida. Mas quão felizes são aqueles que se encaixam na condição citada por Tiago no verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Na lei perfeita. A referência à lei aqui corresponde à palavra da verdade, como se vê no verso 18, a palavra implantada do verso 21 e a palavra citada no verso 22. Tiago a chama de lei, porque é a mensagem autorizada de Deus que requer nossa obediência. É a verdade relativa a Cristo como contida no Novo Testamento. Isto se ajusta com a ênfase de Tiago em praticar a palavra. A palavra perfeita usada aqui por Tiago vem do grego teleios, que significa total, completo. Esta revelação de Deus está completa, conforme os propósitos de Deus. Toda a revelação anterior apontava para este fim. Isto tinha sido profetizado no Velho Testamento em Jer 31.33 e cumpre todo o Velho Testamento, como se afirma em Mateus 5 verso 17. Lei da liberdade. Esta é a lei que provê liberdade àqueles que a obedecem, como vemos em João 8 verso 31 a 36 e Romanos 8 verso 2. Dentro dos limites da lei de Deus o homem é livre do pecado, da morte, do diabo, do mundo. Tiago nos diz ainda: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago tem em mente uma pessoa que pensa que é religiosa. Esta pessoa não é uma hipócrita que está tentando enganar as pessoas de propósito. A indicação é que ele pensa que é verdadeiramente uma pessoa religiosa. Esta pessoa é diligente em atividades como oração, jejum e frequência aos cultos de adoração. No entanto, ela não refreia sua língua. A palavra aqui, shalinagogeu, significa guiar e conter com uma rédea. A língua desta pessoa está como um cavalo selvagem que está descontrolado.
Esta analogia será reenfocada e desenvolvida em Tiago 3 versos 2 a 12. Isto indica claramente que a língua pode e deveria ser controlada. Nós devemos ter controle sobre tudo o que dizemos. Então, esta pessoa religiosa engana seu próprio coração. Esta é a terceira vez que Tiago advertiu seus leitores sobre se enganar. Mas, a sua religião é vã, isto é, inútil, mataios no grego. Esta palavra traz a ideia de não alcançar seu resultado, seu alvo, sua meta. Uma religião que não efetua mudanças decisivas em áreas-chave de conduta, não pode fazer com que uma pessoa agrade a Deus. Então Tiago diz que a religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago indica que há 2 ingredientes necessários na verdadeira religião: serviço amoroso ao próximo, que é o comportamento previsto pela palavra, que devemos ter em relação às demais pessoas. Aquele que estiver de fato unido em espírito ao Senhor e andando com Ele, será movido pelo Espírito Santo a amar o seu próximo. Além disso, uma verdadeira religião despertará e fará com que se desenvolva em nós uma grande aplicação para nos santificarmos em todas as áreas de nossa vida, espírito, alma e corpo, como se vê em 1 Tessalonicenses 5 verso 23. Isto consistirá principalmente no cultivo de um coração puro e sem mácula. Um coração livre de malícia, de qualquer domínio do pecado em todas as suas formas, que são resultantes da carne, que Paulo chama de obras da carne em Gálatas 5. Deus tem fixado o padrão da verdadeira religiosidade na sua palavra, e qualquer atividade religiosa que não satisfaça o padrão de Deus é realmente inútil. Algumas pessoas têm a ideia errada de que Deus é obrigado a aceitar tudo o que se faça no reino religioso. Estas pessoas, geralmente ficam muito contrariadas quando lhes é dito que sua atividade religiosa não tem nenhum valor diante de Deus, porque Deus nos revelou o que é aceitável diante dele. Tiago destaca alguns exemplos de uma verdadeira religião como, por exemplo, visitar os órfãos e as viúvas. A referência aqui não é a de um mero encontro social, nem visitar um necessitado ou enfermo como se lhe estivesse fazendo um grande favor, ou então para marcar um ponto com Deus, mas fazê-lo por amor, movido pelo amor do próprio Cristo, e para efetivamente, que através dele venha suprir as necessidades deles. Esta é uma lembrança forte para nós, para que estejamos procurando o necessitado entre nós, e assim, que possamos auxiliá-lo e satisfazer suas necessidades. Observe que a ênfase está em fazer isto a outros. Muito frequentemente, lemos isto, com uma intenção egoísta. Quem satisfaz minhas necessidades? Minha preocupação é estar satisfazendo as necessidades de outros. Muitos deixam a igreja alegando que não foram amados, assistidos, visitados. No entanto, a ordenança bíblica não é a de que esperem isto, mas que façam isto a outros. Pessoas que pensam deste modo têm ainda um coração endurecido, não tratado por Deus para que sinta amor ao próximo. Uma das principais características de um verdadeiro religioso é citada por Tiago como sendo a atitude de a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, isto é, manter a si mesmo puro do mundo. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus para manter o meu coração puro. Tiago diz: manter a si mesmo, porque no final das contas, somente Deus é o guardião do seu povo, mas eu sou responsável em exercitar minha vontade, submetendo-me a Ele e permitir que o Espírito Santo me mantenha puro diante dele.